E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Délio Mendes e recentemente eu publiquei um conteúdo, inclusive aqui no canal no YouTube, a respeito de um pequeno problema que os clubes que sobem da Série B para a Série A enfrentam no futebol brasileiro. Vou deixar aqui em cima um card com link para esse vídeo. Dá uma olhada lá, é um vídeo bem interessante. Aliás, teve muito acesso, já agradeço de antemão aí a galera que acessou o vídeo, explicando direitinho que problema é esse. E qual é esse problema? Receita. As receitas dos clubes que sobem da Série B para a Série A no futebol brasileiro, no início do ano, acabam sendo ainda de Série B. E aí isso impacta diretamente na formação dos elencos desse time. Mas no futuro próximo, quase presente, um desses clubes vai acabar aliviando esse problema e vai sair em vantagem em relação aos outros 3 clubes brasileiros que subiram de divisão, a saber, Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí. Vamos falar sobre isso, sobre essa vantagem que esse clube vai ter em relação aos outros clubes brasileiros. E em relação a alguns outros que já estavam na Série A também. Vamos tratar sobre isso nesse vídeo. Muito bem, como já é de conhecimento de quase todo mundo, acredito eu, o americano investidor John Textor acabou negociando com o Botafogo a compra de 90% da SAF do Botafogo. Esse processo aí de conclusão do negócio ainda está encaminhando, mas tudo indica que a assinatura do contrato vai acontecer até no final do mês de fevereiro. É isso que a diretoria do Botafogo espera. A gente acompanhou aí na mídia nos últimos dias a euforia que isso causou na torcida do Botafogo, cada passo que o investidor americano John Textor dava no Brasil e cada passo que a diretoria do Botafogo dava em direção ao John Textor foi comemorada aí com razão pela torcida do Botafogo, e a gente viu muita coisa sendo dita a respeito desse negócio que está sendo quase finalizado. Uma outra coisa que a gente sabe também, que todo mundo sabe, é a situação complicadíssima que o Botafogo vive nesse recente período. Problemas administrativos, problemas financeiros principalmente, o que causou aí, sem dúvida, esse vai e vem do Botafogo entre Série A e Série B. Todo mundo está cansado de saber dessa situação que, infelizmente, o Botafogo se colocou. Com a aprovação da lei da SAF, que foi recentemente aprovada e sancionada pelo governo federal, o Botafogo então conseguiu direcionar todos os seus esforços para essa via, que eu acredito que é a via mais favorável para o Botafogo nesse momento, para ele tentar se recuperar institucionalmente. Claro que existem outros caminhos, existem outras vias, cada clube brasileiro vai ter que avaliar qual é o melhor caminho a seguir, mas eu acredito que no caso do Botafogo, a via SAF é a via mais rápida. Não que a SAF não demande paciência e prazos, né? Um projeto calmo, mas eu acho que era a via mais tranquila para o Botafogo seguir, era a via mais viável no momento. A respeito da SAF, também tem um vídeo aqui no canal, já fiz um vídeo a respeito disso, explicando como que funciona, né, essa transformação, essa criação dos clubes brasileiros. Essa transformação ou criação dos clubes brasileiros em SAF, tem um vídeo, vou deixar o link aqui também. Aliás, todos os links que eu estou citando aqui, todas as informações, eu sempre faço questão de deixar também na descrição do vídeo, para ter um acesso mais fácil aí por vocês, beleza? Então a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho qual é esse processo, qual é o processo para a criação de uma SAF, explicando também quais são as vantagens, quais são os passos aí que os clubes têm que estar atentos para que esse projeto acabe funcionando e acabe trazendo o retorno que cada clube precisa. Vou deixar o link aí, dá uma acessada, é um vídeo rápido, curto, bem bacana e fácil de entender. Nesse vídeo aqui eu vou tratar dos benefícios imediatos que o Botafogo, que é o time que está mais adiantado nesse processo de transformação de SAF, pode acabar tendo, os benefícios e as vantagens que ele vai acabar tendo em relação aos outros 3 clubes que acabaram de subir de divisão, e em relação também a alguns outros clubes que já estão na Série A. Alguns detalhes desse acordo entre Botafogo e John Textor, o investidor norte-americano, foram divulgados pelo Botafogo. Aliás, esse é um processo muito interessante do Botafogo, dá clareza, dá transparência a todo esse processo, para o torcedor entender exatamente o que está acontecendo e para a imprensa também ter acesso a algumas informações e poder comunicar melhor ao torcedor do Botafogo. O Botafogo divulgou recentemente um documento relacionado a todo o processo que está sendo feito em relação
a transformação da SAF, com prazos, com valores de investimento. E a partir desse documento, então, eu estou produzindo esse conteúdo aqui para deixar esse ponto que eu acho muito importante para o torcedor do Botafogo ter ideia de como, de imediato, a transformação em SAF vai beneficiar o seu clube. Muito bem, os valores que são esperados e que vão ser garantidos em contrato pelo Botafogo de investimento do John Textor no Clube Carioca é de 400 milhões de reais nos próximos 3 anos. Desses 400 milhões de reais, 150 milhões de reais vão ser direcionados ao Botafogo já de imediato, seja num período pré-assinatura do contrato e também no momento da assinatura do contrato. Eu vou explicar exatamente como vai funcionar. 50 milhões de reais vão ser direcionados ao Botafogo que a gente já conhece, ao Botafogo que já tem a história no futebol brasileiro, ou seja, não é a SAF, né? A SAF é um CNPJ diferente. E esse dinheiro vai ser direcionado antes até da assinatura do contrato de SAF com John Textor. É uma forma de garantia aí, é um empréstimo ponte, esse termo é usado na documentação que o Botafogo disponibilizou, para garantir o funcionamento do Botafogo nesse período até o início definitivo do projeto SAF com o americano. Então 50 milhões de reais vão garantir um fôlego aí para o Botafogo manter o seu dia a dia, manter as despesas do dia a dia e também investir em contratações para a montagem do elenco. Os outros 100 milhões de reais que vão ser injetados diretamente já no início do contrato vão ser feitos na assinatura do contrato de SAF, mas aí já é um valor que vai ser direcionado para investimentos em infraestrutura e outras coisas. O que importa para o Botafogo e o que vai fazer mais diferença para o torcedor do Botafogo nesse momento são esses 50 milhões de reais desse contrato de empréstimo ponte, como é chamado. E por que isso é muito importante e vai fazer a diferença? No vídeo que eu citei aqui no início, onde eu explico o problema que os clubes que sobem de divisão enfrentam, eu deixo claro lá que nesse primeiro semestre da temporada, os clubes que sobem de divisão ainda contam com receitas de Série B. E é aí que está o ponto da questão. Os clubes têm muita dificuldade com as receitas de Série B, montar elencos e manter o funcionamento do clube já na Série A. E o Botafogo vai ter aí um diferencial e uma vantagem muito grande com essa garantia que é feita sob contrato com o americano investidor John Textor. 50 milhões de reais vai fazer muita diferença para que o Botafogo possa montar um elenco mais encorpado, pelo menos dar início à montagem de um elenco mais encorpado, e aí ele vai ter muita vantagem em relação aos outros 3 clubes que subiram e em relação também a alguns times que já estão na Série A, pode ter certeza. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês foram divulgadas pelo jornalista Rodrigo Capello. No podcast dele, ele fez uma entrevista com o advogado André Chame, que foi um dos representantes do Botafogo que participou de todo esse processo de aproximação com o investidor norte-americano, elaboração dos contratos, dos pontos cruciais do contrato que ainda não foi assinado. Tem uma parte burocrática que tem que acontecer agora entre Botafogo e John Textor, para realmente ocorrer a assinatura aí da compra de 90% da SAF do Botafogo, mas pelo que a gente está vendo na imprensa, o que está sendo transparecido pelo Botafogo, é que nada vai impedir que esse acordo realmente seja finalizado. Então todas essas informações eu recuperei a partir dessa entrevista no podcast do Rodrigo Capello, inclusive, como eu disse, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, e de outras informações também que a gente acaba buscando aí na imprensa carioca, em fontes dentro do Botafogo, para não causar nenhuma dúvida para o torcedor botafoguense. Tomara que esse processo de criação da SAF do Botafogo seja de sucesso, seja exemplar. A gente vai precisar no futebol brasileiro de exemplos positivos nesse novo início de era do mercado do futebol brasileiro. A criação da lei da SAF vai possibilitar saídas e vias para alguns clubes que não viam saída para a situação financeira e administrativa que eles se colocaram. A gente já vê aí o direcionamento do Cruzeiro para a criação da SAF, já está feita inclusive. Botafogo a mesma coisa. Cuiabá se transformou em SAF, apesar do Cuiabá ser um projeto diferente, ele já era clube empresa, só direcionou, só transformou o regime jurídico em SAF.
A gente já tem o encaminhamento do América, que também já criou a sua SAF, mas está esperando o momento certo para buscar um investidor. Então a gente já começa a viver uma nova fase no futebol brasileiro, com esse direcionamento, com essa busca dos clubes, principalmente dos clubes que estão enfrentando muitos problemas financeiros e administrativos, para conseguirem um fôlego, para conseguir resgatar a instituição em si. E é claro, resgatar também o futebol e poder montar times competitivos, né? Voltando aí à história, momentos históricos de alguns desses grandes clubes no futebol brasileiro. Então a gente começa a viver essa nova fase e é muito importante que os projetos iniciais sejam bons, deem bons exemplos para que a gente possa seguir um caminho aí tranquilo. A lei da SAF não é perfeita, a lei da SAF tem algumas brechas que inclusive estão sendo exploradas já por alguns clubes, mas é uma das vias que a gente tem hoje para buscar a profissionalização, para buscar um futebol sustentável dentro dos clubes brasileiros. Com certeza alguns clubes, como a gente está vendo, já estão buscando aí esse caminho. Tomara que o Botafogo dê muito certo, tomara que o Botafogo seja um exemplo para essa nova era que a gente começa a viver no futebol brasileiro. A gente precisa muito disso. Sempre lembrando que a SAF não é o fim, ou seja, não basta transformar, criar um CNPJ novo e pronto, todos os problemas estarão resolvidos. Não é assim que funciona, a gente já sabe disso, já foi debatido também aqui no canal. A SAF não é um fim, a SAF é um dos meios possíveis para a busca dessa profissionalização, para a busca de uma gestão mais sustentável do futebol brasileiro. A gente tem que ter muita noção e muita ciência de que esse processo não é rápido, não é fácil e os clubes vão ter que pagar o que devem pagar para que possam se resgatar, beleza? É isso então, essa mensagem é muito importante que seja passada. A SAF não é o fim, a SAF é um dos meios que existe para o futebol brasileiro voltar a ter clubes mais bem geridos. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Não deixa de dar like aqui no conteúdo, isso é muito importante. Você já sabe como que funciona aqui o YouTube. Quanto mais like, quanto mais engajamento com o conteúdo, mais o YouTube mostra esse conteúdo para outras pessoas. Então eu te peço esse favor, dá um like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Compartilha esse vídeo aí para o torcedor do Botafogo e para os torcedores de outros clubes que querem se transformar em SAF. Isso é muito importante a gente divulgar essa informação para que o torcedor tenha em mente exatamente o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento, beleza? Vou aproveitar e deixar um link aqui também na descrição desse vídeo a respeito de um curso muito bacana de formação para pessoas que querem trabalhar no meio do futebol, no mercado do futebol e aí em várias áreas. Tem parte técnica dentro do campo, tem parte de gestão fora do campo, muita coisa bacana. Vou deixar um link aqui, clica lá se você tem interesse em se aprofundar em algum tipo de conhecimento direcionado para futebol. Isso é muito importante para você, beleza? Valeu, gente, um abraço para todo mundo, bom futebol, já, em breve, a gente se vê de novo. Valeu!